Então a gente está continuando a série sobre família, né? E eu dei um título aqui para o nosso estudo de O Turning Point de Jacó e sua família. Turning Point é aquele, sabe, vamos entrar, é aquele momento da decisão, sabe, aquele negócio quando vira a chave, assim. E é isso que a gente vai ver aqui. E a gente vai ver que provavelmente, para nós também, nós precisamos de alguns turning points, tá bom? Bom, então a gente primeiro vai estudar sobre um homem como nós. Uma das coisas que eu acho, assim, óbvio, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu digo, uma das coisas que eu acho legais na Bíblia é que, primeiro, Deus vai se revelando na história das pessoas. É muito interessante, sabe? Os caras estão vivendo, estão lá na sua vida, de repente Deus vai se revelando, revelando, revelando. Segundo, é gente como a gente. Então a gente não está falando de um, sabe, na mitologia grega, tinha aqueles semideuses que os caras faziam. Não, não, não. É gente como a gente. Gente de carne e osso como a gente, com problema como a gente, com dificuldade como a gente, igualzinho a gente, né? A gente vai falar também sobre consequências das nossas escolhas, sobre nós e nossas famílias, né? E por fim, graças a Deus, a gente vai falar sobre a fidelidade e a graça de Deus. Vamos lá, coitado do Jacó, está lá no meio das ovelhas, né? Então vamos recapitular um pouquinho a história do Jacó. O Jacó veio de uma família super complicada, né? A mãe dele, depois de vários anos estéril, e o pai orando, ficou grávida de gêmeos. E os gêmeos brigavam, né, na barriga dela. Ela falou, Deus, não estou entendendo nada. Tanto tempo para ter o filho e agora essa confusão. Detalhe, Deus fez 2 promessas para Abraão, né? Quem se lembra quais eram as promessas? Como? É esse que é ser o pai de muitas nações, essa é a primeira, e a segunda? Isso está ligado com a primeira. Mas qual foi a segunda? A terra, né? Deus ia dar a terra para ele, né? Por isso que chama terra prometida, né? Aí o que aconteceu? A mulher de Abraão era estéril. Ué, mas não estou entendendo nada. Aí, vocês conhecem a história, tiveram um filho, né? Aí o Isaac casou com a Rebeca, né? O Isaac viu a Rebeca, se apaixonou pela Rebeca e tchau. Rebeca, estéril. Que confusão é essa? Deus não deu uma promessa de uma posteridade? Como que pode ser, né, essa encrenca? E agora o Jacó, né, depois de criar uma confusão lá na casa dele, porque naquele momento que a mãe dele orou a Deus para perguntar sobre o que estava acontecendo na barriga dela, Deus disse, olha, tem 2 nações aí. Só que tem uma questão. O mais velho vai dominar sobre o mais novo, o que era exatamente o contrário na cultura judaica, né? O primogênito não só recebia a herança dobrada, como tinha os direitos. Manda aí, André. O mais velho dominará sobre o mais novo. Perdão, falei, o mais novo dominará sobre o mais velho, tem razão, isso. Pô, alguém está prestando atenção, viu? Então, tinha algum... É isso aí, fantástico. Legal. Então o que acontece? Já estava o negócio errado, entre aspas, errado, mas veio de Deus. O errado veio de Deus. Olha que interessante. Então Deus às vezes muda as coisas, né? E aí o Jacozão resolveu dar uma ajudinha para Deus, né? Falou, opa, já que eu vou ser o maior, bacana. E o irmão dele, o Esaú, era um cara devasso. Ele era um cara que não valorizava a bênção que ele já teria simplesmente por ter nascido primeiro. O que aconteceu? Um dia chegou em casa cansadão, não sei o quê, ele caçava, né? Ele era um caçador, ele vivia no campo, essa coisa. E o Jacó era um cara mais sossegado, ficava ali na tenda, ajudava a mãe dele na cozinha, não sei o quê. E aí estava com fome, né? Jacozão, escuta, beleza, te dou comida, mas você me dá a tua primogenitura.
Se eu não comer, eu vou morrer. Então, para que me adianta a primogenitura? Tchau. Bom, tempo passou, né? O pai idoso, doente, diz assim, vou dar a bênção. Outro costume deles. Né? E aí o que aconteceu? O pai preferia o Esaú. A mãe preferiu o Jacó. Olha só que família bacana que o cidadão veio. Né? Então talvez aqui alguns de vocês vieram também de um lar assim, né? Em que eram preteridos. O outro irmão é que era o bacana, né? Era o estudioso, que tirava boas notas. Você era a ovelha negra. Então, se alguém já passou por essa experiência, sabe que o negócio não é muito simples. Tá? Eu não estou justificando aqui o Jacozão, tá, gente? O que eu estou dizendo é que o negócio não era muito simples. Tá? E aí, ele e a mãe estão lá na tenda de Butuca, ouvindo o pai falar. Aí o que aconteceu? Enquanto Esaú foi caçar, eles armaram aquele plano todo, né? Só que tinha um problema. O Esaú era um cara peludo e o Jacó era um cara liso. Como é que a gente faz? Mas o pai está cego mesmo, né? E tem um tipo de ovelha ali naquela região que o pelo parece com pelo humano mesmo, sabe? Não é muito crespo, não é muito coisa. Problema resolvido. Já que ia fazer a comida, aproveita, pega a pele da ovelha e mata 2 com 1. O que aconteceu? Ganhou a bênção. Só que, obviamente, quando o Esaú descobriu, falou, deixa o pai morrer. Deixa. A gente acerta as contas. E aí, a mãe ouviu e tchau, Jacó. Aí, o Jacó, né, que tinha aprontado todas, né, a essa altura do campeonato, orientado pela mãe e pelo pai, foi o quê? Foi para a família, né? E chegou lá, quem que ele encontrou? Labão. Nossa, aí melhorou, né? Então, se o Jacó já tinha pós-graduação em encrenca, o Labão tinha doutorado. Não dava nem para comparar, né? E aí, de novo, o Jacó vê a Rebeca e a Raquel, perdão, acabou. É ela. E o meu celular aqui resolveu acompanhá-lo. Falou, é ela. Né? Estava lá trabalhando para o Labão, né? O Labão, né? Com as ovelhas e tal. Ele falou, o que eu vou te pagar? Você é meu parente. Não, olha só, o Labão era um cara bacana, né? Um cara legal. Falou, não, você não vai trabalhar para mim de graça. Falou, Jacozão, empolgado, né? Olha só como é que às vezes a gente toma decisões pelo motivo errado e às vezes fala demais. Eu trabalho 7 anos pela Raquel. Fechado? Bom, se naquela terra tinha o costume ou não de dar primeiro a mais velha e depois a mais nova, eu não sei, a Bíblia não diz. Pode até ser que sim. Mas talvez se o Labão tivesse falado isso, o Jacó... Não, então vamos fazer assim, 3 anos e meio, né? Entende? Né? Então, 7 anos pela Lia, mais 7 anos pela Raquel. E, para fechar com chave de ouro, lembra da promessa? Todo mundo era estéril, né? A Raquel também era estéril. E ela via que a Lia dava filho pra caramba para Jacó, que naquela sociedade era o tchan. Né? Se a mulher tinha que fazer alguma coisa, além de ser submissa, né? Obviamente, era dar filho. Tá? Era assim, o papel da mulher era esse. Tá? E nada de filho. Então o que a Raquel fala? Pega a minha serva. A gente já viu essa história lá atrás com Abraão, lembra? E a gente já sabe a encrenca que deu esse negócio, né? Bom, a Lia disse, não, peraí, se é por isso, pega a minha serva também. Então, olha só a encrenca. O cidadão tinha 2 mulheres, né? O que por si só já não é muito fácil, para quem é casado aqui, uma já é suficiente, né? No bom sentido. No bom sentido. Não, a Beth ainda não está aqui. Oxa, bando de dedo duro. Bando de dedo duro. Então, uma mulher só, a gente já tem, né, todo um cuidado, toda uma situação. 2, o negócio é dobrado. Tudo bem que as servas não apitavam nada, mas seja como for,
para quem lê a história, o negócio era assim, o cidadão trabalhava no campo o dia inteiro, chegava em casa cansado e elas sorteavam quem ia ficar com ele à noite. Gente, isso é Bíblia, tá? Não estou inventando nada. Tá? E aí vai nascendo filho, vai nascendo filho, vai nascendo filho. A essa altura do campeonato, segundo o livro que a gente está se baseando, o Jacó já estava com 91 anos, 4 mulheres, por dizer assim, e 11 filhos. E 0 de grana no bolso. A essa altura, a ficha já tinha caído. Ele falou, cara, tudo que eu fiz, estou pagando, né? Eu enganei, estou sendo enganado. E pior, da mesma forma como eu coloquei o meu irmão numa situação que ele não podia sair, eu estou numa situação que eu não consigo sair. Porque o Labão, né, tem as ovelhas, tem o rebanho, tem tudo. O dinheiro está com ele. Né? Quem pode ler para a gente, por favor, Gênesis 30, de 25 a 36. Eu vou pedir para vocês lerem vários textos, tá? Gênesis 30, 25 a 36. E Raquel, dando a luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar, aí a minha terra. Dá-me as mulheres e meus filhos, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quando e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário, e te pagarei. Disse Jacó, tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Então, gente, para quem é chefe de família aqui e já passou por algum problema crítico, entende perfeitamente a situação de Jacó. Né? Resumidamente, eu mesmo. Tá? Eu vim aqui para São Paulo transferido da empresa que eu trabalhava há 20 e tantos anos atrás, com palavra de Deus, tranquilo, tá? Um ano depois estava desempregado. 2 filhos pequenos. Um de 3 anos e uma de 1. Numa terra estranha que eu não conhecia ninguém e vindo por orientação de Deus. Olha só a encrenca. Né? E nessa encrenca, Deus acabou resolvendo as coisas, mas quem já passou por isso sabe como é que é o negócio. Então aqui, para quem é casado e já passou por uma situação braba, entende perfeitamente o conflito de Jacó. O negócio estava feio. E além disso, estava feio, ele fez de tudo. E vocês vão ver que isso é um problema também. Ele fez de tudo para conquistar a promessa que ele tinha recebido de Deus. Ele pegou a primogenitura, pegou a bênção, trabalhou que nem um maluco e nada. Ao ponto que ele chegou. Nada. Por enquanto está dando tudo errado, concorda? Não, tudo bem. Ele botou a família dele. Mas digo, fora isso, está dando tudo errado, né? Até aqui está dando tudo errado. Digamos que ele chega num momento da vida em que, cara, qual é o saldo de tudo? Era isso que eu tinha planejado? Exato. Olha a cara dele pensativo no meio das ovelhas. Estou lascado, cara. Deu tudo errado. E agora? Né? Como é que eu saio dessa encrenca? Como é que eu sustento 11 crianças? Então vamos continuar vendo a história. Aí a gente já viu a profecia, já viu, tá? Depois vocês vão receber isso aqui, os textos, tudo direitinho, né? Já viu que o Jacó botou a força dele para cumprir a profecia. Quando ele fugiu de casa, ele teve um sonho. Né? Ele viu a escada e os anjos do Senhor subindo e descendo. E disse, opa, Deus mora nesse lugar. Até chamou de Betel, casa de Deus. Bet, casa é o Deus, né? Mas, de novo, o Jacozão tentou fazer a coisa do jeito dele. Né? Tá, é verdade. Eu botei 20 a 22, mas esqueci do 28. Olha só. Depois dele ter tido o sonho,
Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, Vamos voltar aqui para o versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e de seu pai Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Opa, olha, confirmação da primeira promessa. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, o leste, o norte e o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Confirmação da segunda promessa para Abraão. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que ele prometeu. Ponto. Está claro, né? Beleza? Jacozão. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Pô, mas Deus já não tinha acabado de falar que ia fazer isso. Deus acabou de falar que ia fazer isso. E aí o que é que Jacó disse? Eu não tenho muita certeza realmente que o que Deus falou ele vai fazer. Mas a coisa piora. Se Deus fizer o que ele prometeu, então ele vai ser o Deus de Jacó. Quer dizer, até ali não era. Está entendendo? Esse é o problema de filho de crente, né? Filho de crente é neto de Deus, até ter a sua própria experiência. Só que tem um pequeno problema. Neto de Deus não é salvo. Quem é salvo é filho. Por isso o título, né, do nosso estudo, Turning Point de Jacó. Então, Deus não era o Deus de Jacó até aquele momento. Primeiro. Segundo, ele seria debaixo de uma condição. Qual a condição? Que Deus cumprisse a promessa que ele fez. Então você está chamando Deus de mentiroso. Estou entendendo? Aí a gente para e volta lá para o Jardim do Éden. Né? Essa história é velha. Né? O que aconteceu? Deus chegou e falou, né? Olha, fulano, ciclana, está aqui o jardim, planta, cuida dele, come do que vocês quiserem, mesmo daquela... Imagina que você está no meio de um jardim com só Deus sabe quantas árvores. Só uma você não podia comer. Se você comer, vai morrer. Chega a serpente para Eva, imagina, claro que você não vai morrer. E além disso, Deus está preocupado com a concorrência, porque vocês, se comerem, vão virar como ele. Então, o mesmo questionamento do caráter de Deus que o diabo fez lá no Jardim do Éden, era o que Jacó estava tendo aqui. Deus tinha acabado de fazer a promessa para ele, e ele coloca condições para acreditar no que Deus estava falando. E aqui de novo, vamos pensar na nossa vida. Né? A gente tem a Bíblia, a gente já conhece as histórias. Lembra, Jacó estava vivendo isso aqui, ao vivo e a cores. A gente já sabe como a história termina. A gente já leu. E ainda assim, tantas vezes a gente duvida também, né? Tantas vezes a gente, né, questiona. Não, eu contei para vocês no meu caso. Eu vim para São Paulo, debaixo de palavra de Deus. Cheguei aqui, não deu 1 ano e meio e já estava desempregado. E aí? Então, se a coisa acontecer do nosso jeito, é de Deus. Se a coisa não acontecer do nosso jeito, não é de Deus. Né? Se o negócio for do jeito que eu quero, beleza. Mas se não for, não é Deus. Certeza absoluta que não é Deus. Na verdade, deve ser o diabo. Mas piora mais ainda. (22)
E esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. Olha só, o cara está querendo manipular Deus, entendeu? Olha só, Deus, vou te construir um templo, tá? Mais ou menos isso, guardadas as proporções. Vou fazer uma casa para você. E para fechar com chave de ouro, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, para quem acha que a doutrina da teologia da prosperidade é nova, olha só. Ó Deus, me abençoa que eu te dou grana, tá? Pô, mas... Estão entendendo? Quem pode negociar com o Criador? Né? Quem pode negociar com o Criador? Então, Jó passou por tudo aquilo que ele passou. Né? E aí, no fim da vida, Jó, no fim da prova, né, Jó ficou sempre assim, questionando Deus. Poxa, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Entre os capítulos 38 e 41, Deus respondeu para Jó. Ele não respondeu a pergunta que Jó fez. Mas ele colocou Jó no lugar dele e disse assim, vem cá, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu criei os animais assim, assim, assim? Onde é que você estava quando eu determinei até onde as ondas iam? Onde você estava quando eu fiz isso, aquilo, não sei o que eu joguei? Qual foi a resposta que Jó fez? Qual foi a pergunta que Jó fez? Por que eu estou passando por isso? Qual foi a resposta que Deus deu? Em outras palavras, não é da sua conta. Isso é comigo. E aí você já sabe como a história terminou e Deus virou tudo. Tá? Então, não dá para negociar com Deus. Eu sei que pode parecer óbvio, ululante, né, como diria o meu professor da faculdade, mas não dá para negociar com Deus. Sabe, Deus é Deus, ponto. Não dá para a gente dizer para Deus, olha Deus, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Na verdade é o inverso. É Deus que faz para a gente promessas condicionais. E a gente se encaixa naquela condição para receber a promessa. E principalmente, gente, assim, essa teologia da prosperidade é uma praga tão grande, contaminou tanto, que hoje em dia a gente tem quase que fazer uma lavagem cerebral do bem para voltar para a Bíblia como a Bíblia é. Dinheiro não alcança nenhum favor diante de Deus. Ponto. Lamento dizer para quem acredita nisso, mas não é. Se você der uma oferta de 1 milhão, sabe o que vai acontecer em termos de salvação? Nada. Lá na agendinha de Deus você vai receber uma estrelinha extra? Não vai. Porque você está vendo negócio. Negócio. É interessante também, Alain, que o contrário, o movimento contrário, o movimento de direção contrária também é verdadeiro. Ter a grana, mas não compensa. Tá? Você pega aquela instrução de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 6. Ele faz duas advertências muito interessantes ali. A primeira é para aqueles que desejam enriquecer. Sejam cautelosos para não caírem em armadilhas. Então, aqueles que desejam enriquecer caem em muitas armadilhas. Na sequência, quase na sequência, vai falar assim, e também ensina aos ricos, ele está falando de irmãos cristãos ricos, que não depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas que sejam generosos, que entendam que a sua capacidade de produzir riquezas e eventualmente as bênçãos materiais que Deus lhes concede, não é para o seu próprio viver, mas para a bênção de Deus através deles. Então é uma visão muito equilibrada. Riqueza pode ser bênção, pode ser maldição. Eu gosto muito da frase de John Wesley, né? Está lá, o meu orçamento mensal está lá, faz lá em cima. O dinheiro é um servo maravilhoso, um mestre terrível, um Deus abominável. E a gente tem que ficar lidando com esse negócio constantemente no nosso coração. A grana é o grande concorrente do nosso coração, é o grande concorrente de Deus no nosso coração, né? Ocupar esse espaço. E está lá desde o princípio. A questão de negociar, barganhar com Deus, para ter grana.
ou dar grana para poder ter mais grana. É realmente um negócio meio... Exato. Por incrível que pareça, né, um estudioso aí fez um cálculo e disse que quais os assuntos sobre Jesus mais falou. Adivinha qual foi o assunto que Jesus mais falou? Dinheiro. Impressionante. Não foi sobre céu, sobre cura, foi sobre dinheiro. Ele até disse, né, você não pode servir a Deus e a Mamão, né, que era o Deus do dinheiro, né, vamos dizer, o Deus das riquezas e tal. Então, assim, é pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico. Tá, você trabalhou, você... Tá bom, que beleza. O que você faz com isso? Né? O Jacozão aqui, ele, nessa oração... Não, gente, assim, é que assim... Olha para a figura. Não, olha para a figura. Imagina o que aconteceu com você. Tá? Você está fugido de casa, seu irmão te jurou de morte, você veio de uma família super complicada, você está no deserto, indo para um lugar que você não sabia o que ia acontecer, Deus te dá esse sonho. Esse sonho. O que você faz? Você fica barganhando com Deus ou você fica agradecido? Você pensa assim, caramba, Deus está me dando uma direção, no meio dessa confusão toda, Deus está me dando uma luz, ou você diz assim, não, peraí, eu não tenho certeza se o que Deus está falando é verdade ou não. Então eu vou fazer uma prova com Deus. Se você fizer isso, você vai ser o meu Deus. E mais, hein? Olha como eu sou bacana, vou te dar o dízimo de tudo. Mas Deus precisa de dinheiro. Vamos lá, Deus, a Trindade sentou lá no céu, fez um concílio e chegou à conclusão de que a situação financeira do reino celestial está feia. Vocês estão entendendo? É ridículo pensar um negócio desse. Mas foi o que Jacó fez. E é o que muitas vezes nós mesmos fazemos. Ó, Deus me abençoa ali, eu te dou o dízimo dobrado. Tá? Atos 10 fala da conversão da primeira pessoa não cristã, não gentia. Até aquele momento, todos os convertidos, todos eram judeus. Tá? Estou falando da igreja primitiva. Aí tinha um cidadão chamado Cornélio. Cornélio era um gentio. Tá? Muitos gentios se convertiam ao judaísmo naquela época. Naquela época o judaísmo era uma religião muito missionária, muito evangelizadora, vamos dizer. Hoje não, hoje eles se fecharam. Tá? Eles admitem conversão, mas naquele tempo eles eram ativos. Tá? Então o Cornélio era um desses caras que tinham se convertido ali ao judaísmo. Tá? E aí um dia ele tem uma visão também do anjo. Não foi uma visão tão sofisticada quanto essa. O anjo apareceu para ele e falou assim, Cornélio, olha só o oposto da coisa. As tuas orações e as tuas esmolas foram ouvidas diante de Deus. Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai procurar um cidadão chamado Simão, que está na casa de um Simão curtidor, que mora na cidade e tal. Se fosse nos nossos dias, ele daria o WhatsApp, né? Daria o... Né? Tu diz, ó, liga para o cara, manda uma mensagem para o cara. Ele vai te falar da mensagem da vida eterna. Então, estão entendendo? Olha só como é que é tudo invertido. É tudo invertido. Então, por que Deus aceitou o que o Cornélio fazia, mas o que o Jacó estava prometendo estava errado? Por causa da intenção. Por causa da intenção. Por isso o conselho de Paulo ali para Timóteo, né? Escuta, dê. O que Jesus ensinou? É mais bem-aventurado dar do que receber. Não foi isso que ele ensinou? Então, não é barganhar, não é negociar com Deus, mas esse é um instrumento de Deus, inclusive com a riqueza. Por que não? O dinheiro compra drogas, compra armas, compra um monte de coisa, mas também compra remédio, ajuda a instituição de caridade em necessidade, ajuda um irmão que está em necessidade. Está entendendo? O que você faz com o dinheiro é que vai dizer se ele é bom ou mal. Mas a barganha com Deus e mais a barganha que tem como fundamento incredulidade é que foi o problema aqui. Lembra? O Labão fez aquela proposta para Jacó. Ó, tudo bem, me diz qual é o seu salário. Aí o Labão diz assim, todas as ovelhas listradas vão ser suas. Aí só nascia ovelha listrada. Ele falou, não. Agora as malhadas. Aí só nascia malhada. Não. Agora a branca, só nascia branca. Tá? E tinha um negocinho aí.
O Jacó, coitadinho, né? Deus é tão fraquinho. O Jacó precisa ajudar Deus, gente, porque senão o negócio não vai dar certo, né? Então as ovelhas iam lá cruzar e ele botava as varetas, né? E as ovelhas olhavam para a vareta e se a vareta tivesse listrada, nascia listrada. Olha que coisa espetacular, né? A ciência agropecuária nunca conseguiu descobrir esse negócio. O Jacózão lá no deserto, há 4.000 anos, quase descobriu. Olha só que negócio incrível. Não, o cara era formidável. Deus era fraquinho, mas ele dava aquela forcinha para Deus, entendeu? Só que nessa ele enriqueceu. E o Labão empobreceu. E aí começou a fofoca. Mas, por favor, continue. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: notei que seu pai mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. E se ele dizia: as salpicadas serão seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia e dizia: os listrados serão seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó. Eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. E sou o Deus, eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia dessa terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso faço o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padan-Aram e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar Pensa até o 21, tá? Tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de... Isso. Olha só. Primeiro, a decisão agora de voltar não foi mais de Jacó. Foi Deus que mandou. Olha como é que agora a coisa começa a mudar de figura. Né? Segundo, o Jacó fez uma reunião familiar que não era muito comum naquela época não, tá, pessoal? Ele até foi mais, vamos dizer, mais condescendente num momento que era tão machista, tão patriarcal como aquele. Ele falou: pessoal, é o seguinte, o Deus me falou isso, tá? Mas como é que ele se referiu a Deus? O Deus do meu pai. Então, você já começa a ver um progresso aqui. Porque Deus falou e ele já não questionou. Ele já não tentou negociar nada, e tal, mas ainda era o Deus do pai dele.
Estão entendendo? Mas já está melhorando, pô. Já está melhorando. Aí, engraçado, né? As varas não tinham nada a ver com aquilo. Né? O que o anjo falou para ele? Falou, sou eu que estou fazendo. Elas podiam cruzar na frente de vara, sem vara, nada. Ia nascer do jeito que for, porque era eu que estava fazendo isso, porque eu vi tudo que Labão estava fazendo com você. Mas o mais interessante é que Deus falou para ele, ó, eu sou o Deus que te apareceu lá em Betel. Como quem diz assim, cara, você está com amnésia? Você está esquecendo? Eu não prometi que eu ia cuidar de você. Eu não prometi que ia te abençoar. Nossa, eu te enriqueci, o Labão agora está pobre. Então, às vezes, Deus faz essas coisas com a gente, né? Ele diz, escuta, você está esquecendo daquilo, assim, assim, assim. Você está esquecendo daquela coisa que eu falei para você, assim, assim, assim. Você está esquecendo daquela promessa na Bíblia, assim, assim, assim. Eu não me esqueci. Eu, Deus, que te fiz a promessa, não esqueci. Ele já estava ali foi 7 anos por cada uma das mulheres, mas ele já devia estar ali pelo menos uns 20 anos. E Deus falou para ele, volta para aquele lugar. Lembra de Betel? Eu não te prometi aquilo ali? Olha aí, eu não te cumpri. Né? Bom, a concordância das mulheres deles, obviamente, não teve nada de espiritual. Tá? O Labão simplesmente era um péssimo administrador, dilapidou o patrimônio. Elas falaram, não, vamos ficar com você. Mas não importa. A essa altura do campeonato, ainda que não pelo motivo certo, por isso que eu disse, ó, preparação. Mas a coisa já estava avançando. Deus não estava mais sendo questionado. Ninguém estava querendo propor nada. Ninguém estava querendo fazer nenhum acordo. Ninguém estava colocando a... Não, Deus falou para a gente ir, vamos. E eles foram. Bacana, né? Vamos fazer a vontade de Deus e agora vai dar tudo certo. Né? Agora, finalmente. Bom, para quem não nasceu no lar evangélico como eu e se converteu, sabe que isso é uma balela. Tá? É exatamente o oposto. Tá? Os problemas começam quando você começa a se aproximar de Deus. Tá? Os seus amigos, a sua família, principalmente se você não vem de um lar cristão. Aí que o bicho começa a pegar. E para Jacó não foi diferente, por isso que eu disse, é um cara como a gente. Tá? A gente pode tranquilamente se reconhecer em várias das passagens que estão acontecendo aqui nesse estudo. Tá? Então Jacó tinha 2 grandes problemas. O primeiro problema, Labão. Tá? Então quem puder ler para a gente dos versículos, nesse mesmo capítulo, 22 a 32 e depois de 51 a 53. Beleza. Então eles se reconciliaram, cada um em nome do seu Deus, viu? Cada um em nome do seu Deus. Então, mas o Labão é um cara muito cara de pau. Ele não queria nada com as filhas, dilapidou o patrimônio, se aproveitou do Jacó, ainda disse que ia fazer uma festança. Pô, por que você não me falou? Entende? Tá? A gente também, às vezes, pode passar por essas questões familiares também, né? Sabe, aquele cidadão, carne de pescoço que te apronta e depois ainda chega para você com uma carinha mais, pô, cara, que isso, não sei o quê. Tá? Gente, essas coisas vão deixando marcas, né? Vão deixando marcas. Lembra, o Jacó era um homem como a gente, tá? Então, o primeiro problema resolvido. Labão, esquece, tá? Coluna de pedra, daqui eu não passo, você não passa, ninguém vai fazer mal por outro, resolvido. Só que tinha o Esaú. A história com Esaú é diferente. E aí Deus precisou fazer uma intervenção ainda maior. Olha que ele já tinha protegido Jacó. Né? E ele já tinha até dito para Labão em sonho, cuidado com o que você vai falar com ele. Só que agora a história é diferente. Né? O Jacó está cheio de fé. Não, eu vou, Deus mandou eu ir, eu vou, ele já me livrou de Labão, vou chegar lá, até que eu vi que o Esaú estava vindo com 400 homens, aí a fé acabou.
Né? Então, de novo, olha a gente aí. Né? A gente está lá cheio de fé. Aí acontece aquele problema, pronto, murcho. Pô, mas eu estou seguindo a vontade de Deus, estou fazendo o que Deus quer, não estou entendendo. Né? Deus, esse negócio de Deus aí, não sei não. Entendeu? E aí, obviamente, o Jacozão teve uma pequena recaída e pensou num plano para proteger lá o pessoal. Então eu vou dividir em 2 bandos e tal. E a Raquel, que era a mulher preferida, ficou no bando de trás e tal, e não sei o quê, e bem. Aí tinha um rio lá, né? Ele deixou, né, o pessoal e atravessou o rio e foi orar. Né? E aí apareceu um homem. Esse homem é identificado como o próprio Jesus. E aí, quando apareceu esse homem, ele sentou com o Jacó. O Jacó, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Deixa eu conversar. Não, eles começaram a brigar. Então, o que é que a gente pode interpretar disso? Né? Que o Jacó continuava ainda lutando com Deus. Né? Ele ainda continuava existindo em entregar o controle para Deus. Você imaginou Jesus aparecer para você e vocês começarem um telecast não é da época de vocês, né? Mas começar um MMA aqui? Foi o que aconteceu, gente. Vamos trazer isso para o nosso dia. Foi isso que aconteceu. Eles começaram a brigar. E ficaram brigando a noite inteira. Tá? Aí você começa a pensar, não, você está brincando. Então Jacó brigou com Jesus a noite inteira e ainda ganhou de Jesus. Isso é brincadeira, né? Mas olha a graça de Deus. Gente, Jesus não precisa, eu não vou nem dizer que ele era só soprado, não vou nem, qualquer coisa que ele fizesse, que ele pensasse, o Jacó já estava fulminado ali. Né? Mas ele deu corda, foi dando corda, foi dando corda. Muitas vezes Deus, na misericórdia dele, vai dando corda para a gente. Mas a expectativa de Deus é nos levar ao arrependimento. Então, lembra da conversão de Paulo, né? Paulo estava indo lá perseguir os cristãos, aí Jesus apareceu para ele de novo. Paulo literalmente caiu do cavalo, e Jesus começou a falar com ele. E entre outras coisas ele falou, porque você me persegue, e falou, dura coisa para você é recalcitrar contra os aguilhões. Então tinha a junta de boi, e eles eram presos e tinham aqueles ferros, né, para que eles fossem para a direção certa. Quando o boi se rebelava, ele ficava se socando contra aquilo e se machucava. Paulo estava fazendo aquilo. E quanto mais ele resistia, o Espírito Santo mais se machucava. Jacó estava fazendo a mesma coisa aqui. E às vezes a gente também. Então resistir contra o Espírito Santo não vai dar bom resultado. Não vai dar bom resultado. A gente só vai se machucar. Bom, dessa luta, Jacó saiu com marca no corpo e na alma. Né? O homem tocou uma parte lá da costa de Jacó, a partir daí ele mancou o resto da vida. Então, vocês imaginem assim, cada dia que ele dormia e levantava, ele ia pisar e falou, briguei com Deus, não dá certo. Ia dormir no outro dia, acordava, briguei com Deus, não dá certo. Mas ele também saiu da alma dele ali, ele foi transformado, ele teve o nome transformado. Muitas vezes na Bíblia, Deus mudava o nome das pessoas de acordo com a obra que ele tinha ou com alguma situação, um acontecimento na vida deles. Então, dali de suplantador, toda aquela ideia, sabe, de brigar para ter as coisas e tal, Israel, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus, as duas traduções são adequadas. Tá? Bom, por fim, chegou o Esaú, tá? Depois vocês podem ler os textos, e o Jacó não fez nada, não precisou fazer nada. Né? Bom, o Esaú é pai dos Edomitas, que foram inimigos históricos de Israel.
O que aconteceu na reconciliação desses dois aqui foi obra de Deus. Bom, acabou. Não tem explicação, não tem nada. Foi Deus que fez. Tá? Os descendentes de Esaú foram eternos inimigos dos descendentes de Jacó. Ponto. O que aconteceu? Que, de alguma forma, aquele cara que tinha jurado Jacó de morte mudou de ideia e o perdoou, é coisa de Deus. Isso aqui não tem nenhuma explicação. E a partir daí, Jacó então foi seguir a sua vida para formar aquilo que seria as 12 tribos de Israel, e dali a promessa para Abraão foi se desenvolvendo. Não importa que a gente veio de uma família toda complicada, sabe, dividida, com preferência. Deus nos ama e tem um plano para nós. Ponto. É assim. Sabe? Seria maravilhoso que todas as famílias, né, fossem harmoniosas e tal, mas não é assim. Ou pelo menos não é assim com todos. Só que isso não precisa parar a gente. Estou entendendo? Ah, mas você nunca vai dar certo. Ah, mas você é isso, você é aquilo, esquece, não sei o quê. Não. Bola para frente. Bola para frente. O que importa é o que Deus tem para a gente. O que importa é o que Deus disse para a gente. Né? Segundo, Deus não precisa de ajuda. Gente, Deus não precisa. Cada vez que a gente vai ajudar Deus, a gente cria encrenca. Deixa Deus fazer a vontade dele. Ah, mas Alain, você não está entendendo. Isso tem 20 anos. Com Jacó também. Ah, mas esse aqui é que você não sabe, né? Meu marido, minha mulher, meu vizinho, meu primo. Ah, eu não sei, mas Deus sabe. Deixa Deus fazer o negócio. Deixa Deus fazer o negócio. Né? Não é o nosso esforço. Às vezes, por insegurança, incredulidade, trauma, ou seja lá o que for, a gente insiste em tentar manter o controle. Gente, a gente não controla nada. Jesus falou que a gente não tem a capacidade de transformar um cabelo de branco ou preto, nem de mantê-lo na cabeça, como, por exemplo, é o meu caso. Nem isso. Se a gente não pode fazer isso, imagina o resto. Né? Então, nós temos que assumir Jesus não somente como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. O Senhor manda, o servo obedece. Moraim, a gente vive em 2023, isso não é politicamente correto. Eu sei. Mas é biblicamente correto. Sabe, Jesus não é aquele Papai Noel que está ali esperando as nossas orações para fazer a nossa vontade, especialmente se a gente der uma oferta caprichada. Isso não existe na Bíblia. Isso é falsa teologia. Entende? Isso é falsa teologia. E por fim, né, a vontade do Senhor vai se cumprir em nossa vida contanto que façamos a nossa parte. As promessas de Deus são condicionais. Né? Qual é a nossa parte? Nos santificar. Nossa, agora você pegou pesado. Vai falar contra o pecado nos dias de hoje? É, irmão, Bíblia. Bíblia é isso. Entende? Todos nós temos a oportunidade de ter o nosso turning point, sabe? Aquele momento de virada, aquele momento de encontro com Deus, aquele momento de transformação em que nos reconhecemos e reconhecemos o Senhor. Jacó, ele só entendeu essas encrencas depois de muito problema, de muita coisa. Então, quanto mais teimoso, pior. Tá? Quanto mais teimoso, pior. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Ponto. Então, é muito bacana a gente vir para a igreja, etc, etc, etc. Tá? Mas se não for do jeito de Deus, não adianta, tá entendendo? Infelizmente, mas é assim. Ah, eu quero manter aquele pecado de estimação, eu tenho aquela dificuldade, né? Às vezes a gente não chama de pecado, né? A gente chama de dificuldade, vício, problema, situação. Aí vai dando os nomes menos rudes, né? Só que
Entendeu? Pode dar o nome que você quiser. Entendeu? Se não se arrepender, não entra no reino de Deus. Ponto. Né? E graças a Deus, nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades, terceiras, quartas, décimas. Mas vai chegar um momento que não tem mais oportunidade. Né? Então, que a gente seja maleável nas mãos de Deus, que a gente seja flexível para deixar Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus, Ele sabe o que está fazendo. Entendeu? Não importa a situação, não importa de onde você veio, não importa o que você está passando, deixa Deus ser Deus. O resto é com Ele. Beleza? Algum último comentário final? É claro que isso aqui é para Jacó, tá, gente? Tem nada a ver com a nossa vida. É óbvio que é tudo diferente e tal, entendeu? Mas, isso, é bom a gente ver o problema dos outros, né? O problema dos outros é sempre legal. Né? Tá bom?